Ei, gente! Estamos começando mais uma live. Ai, que bênção! Que bom ter vocês aqui conosco. Estamos conversando sobre maternidade. E aí, como é que fica, né? Maternidade é uma pessoa? Ser mãe é uma pessoa ou ser mãe é uma função? Como que fica, né, essa questão? Hoje a gente vai conversar. Eu tenho uma convidada hiper, não super, mas hiper especial. Vocês já vão entender como assim? Como assim, né? Ai, boa noite a todos que estão entrando. Bom dia, boa tarde para você que está assistindo aí, ó, essa live gravada maravilhosa que vai te abençoar. É com muita alegria, né, que a gente pode falar sobre maternidade, dá um frio na barriga sempre. A gente vive o processo, mas no final das contas a gente vive uma dependência, né, de Deus. É interessante quando a gente vê, né, aquela questão da menina, a criança, ela nasce egoísta, né? A criança, a Bíblia diz que é estultícia. Se a gente for simplificar o que é estultícia, a gente vai falar que estultícia é a escolha errada, né? A escolha errada, ela nasce no coração da criança, mas a disciplina tira de lá. Ou a vara da disciplina, porque a disciplina, a Bíblia diz que ela não é boa, que ela é ruim, né? Quando ela começa, a gente vê que é ruim, mas no final, a disciplina ela vai cumprir o propósito dela, né? Enquanto a nossa convidada não chega, eu quero continuar falando sobre essa questão, se nós mães somos uma função ou se nós somos uma pessoa, as coisas se misturam, né? Mas olha que interessante, a gente nasce e quando menina a gente tem essa coisa dentro da gente da onipotência, né? A gente acha que pode fazer tudo, que vai dar certo, que vai dar conta, e a gente tem esses superpoderes. E às vezes a gente casa e a gente entra pro casamento assim, dentro dessa visão, eu vou mudar o cara. Eu vou transformar ele num cara fulano de tal, né? Que é inacessível, entre aspas, né? E aí eu vou transformar, eu vou mudar essa pessoa, eu vou fazer do meu jeito. Então, muitas vezes, né, tem até a piadinha que fala que na hora do casamento, né, com aquele momento do sim, né, naquela decisão ali dentro do namoro, do noivado e tudo mais, a mulher, o homem, né, ele olha para a mulher e ele não quer que nada mude, porque ele vê o físico e fala que nada mude, né? Entre aspas, é piada, tá, gente? Mas a mulher, ela olha pro cara e fala que mude, eu quero mudar ele todo, né? Onde que tá a graça nisso? É porque era para ter contado invertido. Mas a questão é, esses poderes de tentar mudar as pessoas, né? Eles mostram claramente que dentro do nosso coração, dessa menina, né, dessa recém-casada, tem uma imaturidade, tem uma criança ali dentro querendo mandar. Né, umas atitudes infantis de querer mudar o sogro, querer mudar a sogra, querer mudar o quarteirão inteiro, querer fazer um monte de coisas. Quanto mais a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que nós somos em Deus, né, co-participantes, que a gente vive um projeto que é exclusivo de Deus e que nós vamos não ser o cabeça do projeto, mas que a gente vai estar dentro de um projeto maior, foi arquitetado pelo Senhor, mas que a gente não vai estar criando todas as coisas. E aí vai, até que a ficha cai. A maternidade, ela vem para ajudar e muito a gente a perder essa mania de grandeza mesmo, de achar que pode fazer tudo. Então, aí a gente começa a ser moldado, né? O molde do Senhor ali começa a acontecer. Você se vê numa situação que você fala, né? Antes eu escolhi o horário que eu acordava, o horário que eu dormia, o que eu comia, o que eu fazia. Pô, você se vê às vezes no dia extremamente cansada, com pijama, e é 11 da noite, entende? Tá, já deu mais de 24 horas que você tá com aquele pijama. Então, não é uma regra, mas acontece com muita gente. Gente, a minha convidada entrou. Olha só, eu vou convidar ela para entrar, já vou chamar ela. Eu precisava de alguém muito especial para fazer essa live, porque o assunto e tudo em si, essa é a nossa live de Dia das Mães, né? Assim, principalmente a melhor live do mês, que eu espero há algum tempo que aconteça. E eu procurando, eu falei, gente, eu preciso de uma pessoa que é um exemplo de mãe, eu preciso de uma pessoa que é uma super mãe. E aí, olha só, olha quem
Entrou aqui, ó. Vamos lá. É só aceitar aí, ó. Olha quem é a minha convidada. Vamos ver se deu certo. Tô aguardando. Entrou a minha convidada! Gente, essa é a minha mãe. Mãe, seu áudio está funcionando bem? Quem? Tá funcionando Meu seu áudio? áudio? É, tá me ouvindo Ah, bem? Então tá. sim, tô te Gente, ouvindo. minha mãe! Minha mãe! Olha, tinha mãe melhor, mãe? Não tinha! Ela tentou fugir, né, mãe? Ela falou, Cristi, não tinha outra pessoa? Eu falei, não, pior que não tinha. No mundo inteiro não haveria de ter uma mãe melhor do que a senhora. Não Ah, tem como. Não tem como. Mãe, seja muito bem-vinda. A senhora sempre está assistindo as lives e vendo as suas filhas participando, né? E aí há tanto tempo. Como é que é participar assim de uma live? Tá com frio na barriga? nossa, Cris. Pra mim é a primeira vez, né? Participação quase que em tudo, né? Nunca participei há tempo. Que E legal. hoje você me pegou assim de surpresa, né? Aí eu pensei, poxa, eu nunca participo de nada, não é possível, né? Você sabe que eu não sou boa pra falar, né, Cris? Igual Ô, você, mãe. Rosana, Ah, Daiane. Sou tá um pouco ótimo. tímida, um pouco acanhada. Talvez eu tenha coisa que eu vou ficar aqui. Mas eu vou Boiando. cortar. Tá ótimo. Mãe, o Ah, tema da live é mãe de quatro. Tá vendo? Não tem tá como a vendo, senhora fugir. menina? Hã? Pessoa ideal, acho que era você, não? Mãe, então, a gente tá aqui, nós duas. As Você me duas. inspirou a ter quatro. Pois Deu, é. deu certo. Tá Então, bem. amém. Então, eu estava falando a respeito aqui, antes da senhora entrar, sobre a questão da maternidade em si. Como que ela nos transforma, né? Toda aquela questão do antes, né? Dias antes do bebê nascer, a gente está cheio da gente, decide, manda, desmanda, faz e acontece. E aí o neném nasce, a gente entende o que é dar prioridade para outra pessoa dormir em vez de você. Você aprende a ceder, você aprende a dar. E é uma entrega, né, contínua. A gente vai estar sempre entregando, sempre dando, e os frutos demoram, né? Você lida ali com um bebê que fica sem te falar um obrigado. É banguelo, careca, e você ama mais que tudo. E aquela criança não consegue te retribuir em nada. E você continua amando, continua é, fazendo tudo, né? E aí a senhora hoje tem quatro filhas casadas. E como é que fica esse coração? A mãe de adulto continua como? Continua a entrega? Fala aí um Nossa, pouquinho. eu acho que aí acho que a entrega fica 100%, né? Porque quando é pequena é uma coisa, depois se cresce, como dizes, o trabalho dobra, né? Mas não é assim, né? Depois que casam, é, eu acho que até aumenta um pouco mais a responsabilidade da gente, né? Porque a gente passa, igual eu tive quatro filhas e agora eu tenho mais quatro filhos, né? Na verdade, das minhas quatro foram para oito, né? Isso sem contar os netos, né? Então é Uhum, assim, a cabeça da gente fica, pensa não, quando pensa na filha, pensa logo no genro. Aí já vem logo os netos, né? No caso da uhum, Daiane ainda não tem, mas uhum. para mim é como o Gustavo, para mim é como se fosse meu filho também. Então a gente é preocupação, acho que dobra um pouquinho de preocupação, né? Mas é muito Intercessão. orando, clamando, pedindo, Senhor, tem misericórdia. E Deus está sempre ali estendendo a mão, né? Eu me lembro, mãe, da senhora falar uma frase que ficou muito marcada assim no meu coração, que a senhora falou assim que ser mãe era muito bom, mas ser vó era melhor ainda. Com certeza. Continua? Ser vó é bom demais. Nosso É. Deus, é gratificante. Às vezes a gente perde um pouquinho a paciência, né? Mas aí não é igual agora quando vocês não, Cris. Com vocês, acho que não tinha paciência, não.
Com É. eles eu tenho, com eles eu tenho, e às vezes dá até aquela vontade de dar um tapa, aí você pensa assim, não posso não, meu neto não é filho, é diferente. Pois é, mas essa história aí de se fosse filho, você não tinha tanta paciência quanto o filho, eu acho que é a questão da maturidade, da experiência, né? Porque, por exemplo, eu percebi que do meu último, né, do Davi, eu tinha muita mais tranquilidade. E eu vi que o próprio Davi, o comportamento do Davi foi tão maravilhoso. Parece que o bebê sente que você tem mais experiência, o jeito que você se porta. Acho que você não transmite essa ansiedade toda e tal. E eu me lembro que eu até chorei, falei assim, nossa, eu não acredito que eu liguei, porque, nossa, agora que eu sei cuidar de criança, eu quero ter mais. Não tinha É, como. Eu acho que essa questão da experiência. Então, você alcançou tanta experiência, né? Com todos os quatro, tantos netos, e aí os últimos vão pegando a melhor avó ainda, né? Tá é bem verdade. mais. Quando a gente tem a primeiro filho, a gente não sabe nada, né? Uhum, A gente vai aprendendo. Aí só que, igual no meu caso, 1 ano e 4 meses depois que a Josi nasceu, você nasceu. Eu, uhum. que eu fiz, ai, já não lembro como é que foi que eu fiz isso, não. É engraçado, né? Mas aí, assim, aquele negócio ali de mãe, de cuidado, aí a gente ia fazendo e lembrando, não, foi assim mesmo que eu fiz. E aí o tempo foi passando e Deus foi abençoando e deu tudo É, certo. você falou tudo. Deus vai abençoando, né? O que seria de nós sem Deus? E Não, tinha... eu vejo assim essa grande diferença dessa mulher com filhos e a mulher sem filhos. É claro que existem pessoas, né, extremamente dementes, doentes, que têm a coragem de fazer é, danos terríveis contra os seus filhos, né, machucar e tudo, mas no geral o que se vê é uma transformação muito grande de uma moça ali, uma esposa, e quando ela se torna mãe. E muitas características da maternidade você vê em Deus. Deus, ele é acolhedor, a mãe também ela vai fazer esse acolhimento, né? A mãe ela pega o bebê para ela, o pai joga para cima, né? Ele tem toda essa questão de jogar o filho para frente, né? A paternidade ela põe o filho para fora do ninho, ela põe o filho para correr o mundo, é o cara que puxa a flecha mesmo e lança. E se depender da gente, a gente vai buscar esse filho sempre para perto, fica perto, fica perto. E a gente vê que Deus tem isso. Claro que todo excesso é um estrago, mas Deus tem isso, ele tem esse carinho, esse acolhimento, e isso é curador, né? Então, assim, quantas vezes, visitando asilos, eu via senhoras cuidando de bonecas, né? Elas estavam ali brincando de boneca, cuidando de boneca, mas aí se a gente chega perto, abraça a gente com o mesmo carinho que está dando a boneca. Eu já ganhei muito beijo em asilo, muito abraço, né? De chegar assim, me abraçar. Você vê assim que é um instinto, né? Algo lindo, vem de Deus. E a gente não tem como tentar imaginar a maternidade sem Deus, porque se todas essas características Deus que nos dá, como que você vai manter isso? Porque tem hora que, né? Sangue talha, né, dona Beth? É, acho que- A gente passa por vales e vales. Então, é. a respeito das suas experiências, conta pra gente a idade da sua mais velha, conta pro pessoal que está assistindo a gente aí, como é que foi Tem que seus processos. também. Não, Conta então, aí. eu fui mãe muito nova, né? Muito cedo, com 19 anos, beirando os 20, né? Eu tive a primeira filha, 19 para 20, eu tive a primeira filha, né? Uhum, Então, assim, nossa, na verdade, eu não tinha pensamento de ter filho tão rápido, né? A situação era mais difícil, né? Então, uhum, eu pensava assim, não, acho que eu vou ter daí uns 3 anos, que aí a situação vai estar um pouco melhor, né? Mas uhum. aí aconteceu, veio a Josi com 1 ano e 2 meses de casada, ó, pra você ver. Sabia nada, não tinha passado por experiência nenhuma, né? Uhum. E veio a Josi, e logo após veio a Cris, eu com 19 para 20 eu tive a Josi, né? Com 20 para 21
veio você e com 22 eu já tive a Tatiane, né? Com 22 anos eu já tinha 3 filhas. Tem Uhum. base uma coisa dessa? Tem Tem, não, né? tem base e tem pó compacto também. Não. Aí depois veio, assim, depois de 4 anos, quase 4, né? Aí veio a Daiane, né? Uhum. Aí foi mais tranquilo, né? Deu um espaço maior, né? Mas Uhum. não, foi tudo muito bom. Eu É, sei que eu poderia ter sido melhor, né? Lógico, mas a você gente sempre pensa nisso. sempre pensa assim, nossa, eu acho que eu não fui boa mãe, poderia ter sido melhor, né? Uhum. E me fala um pouquinho aí, é claro que eu sei mais ou menos, mas se o pessoal entender, você tinha um planejamento de ter 4 filhos? O que que você tinha em mente, assim? Ó, eu, para te falar a verdade, eu não tinha, não. Não, né? Eu, assim, eu nunca parei para pensar, eu era muito nova, então, assim, porque quando você faz aquele planejamento, você pensa assim, não, com tantos anos eu vou ter o primeiro, com tantos eu vou ter o segundo, vou ter o terceiro, vou ter o quarto, com tantos anos, não. Eu não tive esse planejamento, foi tudo assim muito rápido, aconteceu muito rápido. O seu pai falava assim, não, eu quero ter 6. Eu pensava assim, meu Senhor, tem misericórdia. E eu já vim de família de muita gente, né? 13 Uhum, irmãos. E hoje eu sou a que tem mais filho, né? Sou eu, 4 uhum, filhas. Tem mais filhos, você sabe disso. E eu não pensava que eu ia ter 4 filhas, não. Nunca pensei. Não foi assim uhum, aquela coisa, né? Planejada, não. Mas uhum. foi planejado por mim, né? Mas foi planejado por Deus, né? Amém. De vocês terem nascido, né? Então, é, passei assim muito, foi muito sufocante, né? Assim, muito situação financeira muito difícil. E toda vez que eu ficava grávida, parecia uma coisa, o seu pai perdia o emprego. Era só falar assim, tô grávida, perdeu o emprego. Misericórdia. Provação de fé. É. Agora a fé aumenta. E aí, não, e aí foi assim, aconteceu várias vezes, né? Eu grávida, um barrigão, seu pai saía para arrumar emprego e eu ficava fazendo jejum, orando, Orando. jejum para Deus abençoar, para ele arrumar um emprego. Amém. E aí conseguia, realmente conseguia um emprego, mas aí às vezes não era tão bom, era ele que ia, né? Eu ficava em casa, né? Uhum. Então, às vezes não era o que ele queria, né? Aí ele pensava, não, não tá bom. Aí eu vou sair. Aí só que quando ele sair, eu grávida de novo, né? Até que Deus abençoou, que deu certo, né? Escola de fé. É, foi Todas assim. suas filhas foram geradas em fé. Pior foi, viu? E foi. Pior É, não, foram, né? é, Mas glória a graças a Deus. Deus venceu. Então, essa história, gente, é interessante falar sobre isso, a questão do planejamento familiar, né? Que é importante conversar, é importante, porque assim, às vezes o rapaz ele tem um sonho, né, de ter muitos filhos e às vezes a moça falou, não quero ser mãe, né? Não tem nenhum crime nisso. E aí é bom conversar antes de casar, pode ser o contrário, a pessoa a moça tem um desejo de ter 6 filhos, e aí o rapaz fala um no máximo. Então é bom conversar, é bom entender antes. O planejamento familiar é muito importante, porque é como se fosse um GPS, a rota, né? Você vai ver a rota. Você já viu que o Waze te dá 3 rotas? Você vai ver qual que é mais perto e o tempo, mais rápido ou mais perto, você vai avaliar. Só que às vezes a gente pode pensar assim, mas eu não fiz um planejamento familiar antes. Antes de casar, a gente nunca conversou sobre isso. E agora, como é que eu faço? Já casei. Eu quero te falar que não importa se você já casou, se você já tem filhos adultos, a questão é, você sempre pode recalcular a sua rota. Enquanto a vida há esperança, e você pode recalcular. Então, às vezes, né, no caso da senhora, a senhora tinha planos, o papai tinha planos, né, de ter mais filhos, a senhora não tinha, mas essa adaptação a senhora Não, recebeu, né? assim, eu acho assim, eu nunca parei para pensar em falar assim, não. Uhum, Eu achava que 6 era muito, né? uhum, Nossa, 6 filhos, nossa, não. Mas também não imaginava, quem teve 4 poderia ter 6, poderia ter 7, aham. né? É. O tempo foi
foi a idade, né? Que foi os partos complicados, foi as meninas muito grandes, né? E a mãe muito pequenininha, né? E aí complicou um bocado aí depois surgiu alguns contratempos por causa de saúde, né? Uhum, E aí teve que encerrar antes, né? Encerrar muito cedo, né? Com 26 anos. uhum. Depois que encerrou e tudo, que o tempo passou, eu falei, gente, mas que bobeira, né? Mas não é, o problema é que estava envolvendo a saúde, né? É, mas assim, são E circunstâncias, né? são. E às vezes isso é interessante porque você pode fazer o planejamento e às vezes na circunstância vai sair diferente desse planejamento. Então, às vezes os dois combinaram, olha, a gente quer ter 3 filhos, né? Vai ser um sonho ter 3 filhos. E às vezes tem essa circunstância difícil, né? É um útero infantil, é um problema, né, de saúde. E aí? Então, eu acho que é interessante a gente frisar isso. Você sempre pode recalcular a rota. Você sempre pode colocar-se diante do Senhor e clamar ao Senhor para que Ele venha trazer o mapa dele, né? O GPS dele, porque Ele é o próprio caminho. Então, não importa a circunstância que você está vivendo, você que está nos assistindo, o Senhor é Deus que pode transformar maldição em bênção, água em vinho, o ruim no bom. Ele faz essas mudanças aí radicais que só Ele pode fazer, né? E bola para frente, vamos viver, né? Eu queria contar a respeito do meu caso, porque foi tão parecidinho, né? Assim, a gente chegou a fazer planejamento. Eu tenho 4 filhos planejados, entre aspas. Só que não, por quê? Meu planejamento, meu planejamento era até mais, né, mãe? A minha ideia, eu ficava, não sei. Pai, né? Você queria ter 6. E depois que eu já tinha isso no meu coração, eu falava, gente, 6 é um número muito bom. E depois que eu soube que o papai também queria ter 6, já desde pequenininho eu já achava, esse negócio de ter só uma Vontade, né? Ter boneca. 6. Hã? Você queria. Aí que você teve mais vontade de ter 6, porque Não, o papai. confirmou, né? Confirmou, foi, testificou. E eu falei, esse negócio de ter só uma boneca, não, não dá, vamos ter. E engraçado que eu nunca fui aquela criança que ficava em volta de criança na igreja. Eu lembro que a Deia, né, minha prima, ela ficava carregando as criancinhas tudo. Eu nunca fiquei, eu nunca tive assim aquela coisa, não, ministério infantil. E infelizmente não é o meu chamado, mas a questão que os meus tinha um lugar enorme para os meus. Você fala, não, vou cuidar, vou fazer tudo direitinho, isso aqui, isso aqui, isso aqui e tal. Só que aí um dia eu fui, estava passeando no shopping, vi uma aliança linda com 4 pedrinhas. Falei, gente, tem coisa mais perfeita que isso não. Olha só, 4 filhos. Aí nós conversamos e chegamos nessa conclusão de que eu e o meu então namorado, ainda nem era noivo, e aí nós chegamos a essa conclusão de que estava ótimo. 4 era o número perfeito. E é o nosso número da sorte, né? Desde pequenininho, onde que a gente está, a gente conta 1, 2, 3, 4. Cadê? Um tá ali, o outro tá ali, o 3, 4. Pronto, número da sorte. A gente ficava super feliz na porta da igreja, nós contava os 4. Viu os 4 lá, tava ótimo. Dava um frio na barriga, que medo de perder menino, né? Mas, o que acontece? A minha ideia, meu planejamento era casamos cedo, né? Eu casei com 18 para 19. E aí, quando a gente esperar 2 anos para ter o primeiro. E assim, toda metódica, sabe? Cheia de regrinha. Aí a gente não tinha nem televisão em casa, porque a gente queria ter tempo para os dois. Porque a gente falava, depois que as crianças vierem. Porque eles sempre existiram na nossa mente, né? E aí, depois que as crianças vierem, a gente não vai ter tempo de conversar. Então, não vamos ter televisão. Nem tinha internet na época, assim. Então, não vamos ter televisão. A gente vai ficar só focado, nós dois, conversar muito, né? Porque a gente vai ter que crescer em comunhão, nós dois. Para depois, na hora que me chegar só no olho, eu te falo que não é para você ir. É quase isso, não, bem isso. Aí, eu sei que, pronto, engravidei, né? 2 anos sem ter filho, daí engravidei em 2002. Nasceu Gabriel em novembro. Dia 11 de novembro, 11/11, uma bela quinta-feira, foi lindo, nasceu Gabriel. Voltei para casa com meu pacotinho, né, mãe? Coisa gostosa. Aí, Mais lindo. nossa, chega em casa nas nuvens e toda feliz. E aí o Gabriel, né, já introduziu papinha com 4 meses, 4 para 5, aquela tensão toda. Gente, o primeiro neto dos dois lados, né?
porque o meu, não do meu sogro, mas da minha sogra, meu sogro é viúvo do primeiro casamento, ele já tinha neto, mas o primeiro, né, da minha sogra e do meu pai, da minha mãe, e o menino todo paparicado, quando de repente comecei a passar mal e achei que estava com dengue, fui no hospital e o médico falou assim, eita, aqui, o remédio para dengue tá aqui, mas tô achando que pode ser outra coisa. E aí, pois é, depois de 9 meses nasceu a Keren. E Legal. o Gabriel tinha 8 meses, né? Foi um susto. Então, gente, meu planejamento, mas do Antônio, era a gente ia dar um espaço de 5 anos. Ó, planejamento na ponta do lápis, deu ruim, né? Não foi isso. E aí, logo com 8 meses, engravidei da Keren. No dia do aniversário da Keké, de um aninho, já estava gravidinha. A Kelly tá aqui, ó. Estivemos grávidas juntas, né? Ela grávida da Liz e eu grávida da Thalitinha. Olha só, gente, top das galáxias. Deu errado de novo o planejamento, né? Mas vamos Ah, recalcular. Não, é assim, vamos recalcular a rota. Gente, foi maravilhoso. E quando a Thalitinha estava com 2 anos e meio, então engravidei do Davi. E aí já foi maravilhoso, né? Já sabia que esse negócio meu de tentar dar um espaçamento não ia rolar, entendeu? Não era o projeto de Deus, era o meu. E aí eu já nem foi. chorei, você lembra? Hã? Eu já nem chorei, porque toda vez que você ficava grávida, eu chorava. Chorava, Eu era a chorava. última a saber, porque eu chorava. Como é que era difícil. Aí Gente, eu nem chorei, falei, nada, até aqui, Deus tá. abençoe, vai É, ano, e já não chorei. foi porque foi Foi um tudo. Olha o Antônio rindo. Porque foi tudo pela fé, foi aumentando a família, a fé foi crescendo e o suprimento também vindo. O que acontece? Qual a conclusão que eu tiro, né, desse projeto? Para mim foi maravilhoso esse espaçamento ser curto, né? Hoje eu sei que para mim foi perfeito, porque eu pude viver a intensidade da bagunça do ninho, né? Aqueles passarinhos, tudo com a boquinha aberta assim, eu vivi mesmo de pegar a papinha e ficar dando para um, dando para o outro, dando para o outro. Eram quase trigêmeos, porque o mais velho tinha 3 aninhos, que ainda dependia de muitos cuidados, era falante, igual a mãe. Então parecia que ele era até mais velho, mas ele só tinha 3 aninhos. E a caçulinha recém-nascida, né? Então, assim, eu sempre grávida, sempre vivendo esse processo, mas foi maravilhoso. É bom que o homem faça planos, a Bíblia diz, né? Mas a resposta certa vem do Senhor. Então, há uma alegria em saber que Deus, ele já designou muitas coisas nos nossos dias, né? O Senhor, ele nos criou segundo o seu bom propósito. Então, ele tem um bom propósito. Se a gente se alinha a ele, é tudo perfeito. Eu acredito que foi essa sua sensação. Barrigão, aí você lembra da alegria de ter um bebê no colo. Conta, mãe. Conta, mãe. Quero saber. Ai, Cris. Não, eu toda vez que eu ficava grávida, eu ficava muito feliz. Eu Né? ficava muito feliz, porque seu pai também queria, então eu ficava naquela alegria, né? Nossa, parecia que era, sei lá, Uma dava alegria. festa, né? Nem pensava nas condições que não tinha, né? Mas eu pensava, não, nada, até aqui Deus abençoou da primeira, vai abençoar da segunda, aí vinha a terceira, vai abençoar da terceira também. E foi aí, né? E deu tudo certo, mas assim, eu ficava muito feliz quando eu ficava grávida. Que Parecia legal. que eu tinha ganhado na loteria, né? Os dois, a gente não ficava rindo à toa, gente. Eu ficava só e já começava a amar, né? E nem tava o tamanho de uma sementinha, né? Um grãozinho de arroz, eu já começava a amar e era aquela coisa. Nossa, eu ficava muito feliz. Momento nenhum, nunca me arrependi, não, de jeito nenhum. Uhum. Lógico, tem alguns arrependimentos assim, ai, por que que eu não fui uma mãe melhor, né? A gente sempre pensa assim, por que que eu não fui melhor? Nossa, se fosse hoje, eu com certeza eu acho que eu ia ser uma mãe muito melhor do que eu fui para vocês. Mas a É, experiência. hoje eu tenho experiência, na época, Uhum, né, eu era pequena, vocês foram nascer, não tinha experiência, né? A gente dá muita, como diz, muita varada na água, né? Muita uhum, manobra. Você pensa assim, nossa, pudesse voltar atrás, né? uhum. Diferente.
diferente. Ô, mãe, é o que justamente a Kelly está aqui perguntando. Ela está perguntando, com essa experiência toda, o que você não faria? Ah, que eu não faria? É. Ó, com essa experiência toda, que eu não faria? Gritar com vocês. Uhum, Não faria, não gritava nunca. Só fui aprender isso depois de muito tempo e aí já era tarde, né? A pior coisa uhum, que tem é a mãe aprender a gritar com os filhos. Os filhos só escutam quando você grita. E aí já é tarde, né? Já acostumou assim, né? uhum. E Então, não gritar, dar mais atenção. Eu tinha, você sabe que nós fomos criados lá com a mãe, né? Na nossa casa, a gente era pobre, mas era tudo muito limpinho. Então, eu acho que eu dediquei muito meu tempo para casa e para manter a casa sempre arrumadinha, aquela coisa. E eu, às vezes, eu recriminava muito vocês. Ah, não pode mexer nisso, não pode mexer naquilo, não podia brincar dentro de casa, porque a casa tinha que ficar. Era 3 cômodos, né? Mas muito limpinho. E uhum, aquela bobagem, né? Que aí eu penso assim, não, que bobeira, né? Por que que eu não deixei minhas filhas mais à vontade, né? uhum, E diversas coisas. uhum. Eu penso assim, né? Das minhas questões. Eu vejo assim que muitas vezes nós também deixamos outras vozes entrarem na nossa casa, né? Então, assim, você vê uma grávida logo muita gente vai em cima porque todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem uma experiência e todo mundo sabe tudo. E aí eu acredito que é uma dó que dá, porque é um bombardeio de opiniões em cima de alguém que não sabe como vai ser. Então, eu fico ainda hoje, quando eu vejo as meninas, né, grávidas, vontade de contar tudo que eu sei. Mas elas não me perguntaram, então se não perguntou, aí é melhor ficar calada. Mas porque senão confunde, senão gera ainda mais insegurança, né? Mas eu nos meus arrependimentos, eu acredito que eu dei muita importância para o que as pessoas estavam pensando de mim, enquanto mãe, se eu era boa mãe ou não. Isso falta de identidade, né? Para pensar assim. A Ruana tá ali, ela entende essas coisas de identidade. Eu nunca preocupei nesse sentido, eu nunca preocupei. Porque Uhum, eu acho, mesmo assim, igual eu falei, eu tenho arrependimento, talvez assim, arrependimento assim, talvez hoje, não é arrependimento, hoje, com a experiência de hoje, né, a idade, a gente tá mais velha e tudo, eu acho que eu seria uma mãe melhor. Mas eu acho que eu fiz dentro do possível, dentro da minha uhum, pouca instrução, que a gente se sabe que não tinha estudo nem nada, eu vim estudar depois de velha, né, de mais velha, depois que você já estava até casada, mas eu acho que eu volto lá atrás e penso assim, não, eu acho que eu fui boa mãe, foi uma né? vitoriosa, Fui com certeza. vitoriosa, sempre andava limpinha, cheirosinha, a casa arrumadinha, até bobeira, até demais, né? Podia ter ficado um pouco para lá e eu cuidar mais de vocês. Mas eu Uhum, acho que eu sempre beijava, abraçava, você sabe disso. uhum, Contava história, cantava com vocês, era uma muito bom. cantarola. Pois é, só dessas lembranças, né, de cantar, é tão interessante, porque você não canta quando você tá com raiva. Você não Não, canta. só E- tá bem. Quando você tá com raiva, você então, muda. essa casa que tem um louvor, que tem canções, né? Que está aberta a canções, você pode às vezes se lembrar dos gritos, mas às vezes seus filhos, né? Eu falo por mim, vão lembrar mais dos cânticos. E eu vejo que é muito mais difícil você cantar, porque problema com certeza você tinha, mas você escolhia cantar. Então, é muito mais difícil você escolher cantar e ter uma boa atitude do que você só gritar. Então, se você cantou muito, foi muito mais difícil. Palmas para você. Então, você fez contrário ao que a carne queria. Então, eu me lembro muito das canções, dos corinhos e dos discos. E a limpeza da casa era com música. Então, isso é muito bom. O cheiro, né? Gente, isso aqui, ó, isso aqui é lavanda, ó. Olha que legal. Eu ganhei essa lavanda porque eu estava contando para uma amiga minha, né? Ai, vou chorar. Que falei com ela, falei assim que, nossa, na casa da minha mãe, as coisas tinham cheiro de lavanda. Ela escolhia o poliflor,
a cera líquida, o que ela podia escolher de lavanda, ela sempre escolhia de lavanda, né? E aí a minha colega tinha ido no lugar aqui, aí ela viu essa lavanda, ela comprou e trouxe. E eu já cheirei, acho que já acabou o cheiro. Porque, para lembrar, porque é muito importante. Eu acho que realmente se a mulher tem um coração em casa, se ela tira assim as outras preocupações, né? Ela vai conseguir ter o coração em casa, ela vai estar focada em casa, ela vai conseguir marcar gerações, marcar pessoas, né? Influenciar corações. Tem uma frase da Bev Tyers, aquela do livro, da Experiência do Lar, sabe, mãe? Que ela fala assim que no lar é um lugar onde o coração humano é gerado. Então, a gente vê que o tempo todo o inimigo vai tentar distrair as mulheres para que elas se ocupem com várias coisas, né? É rede social, é um monte de coisa para ela poder realmente não fazer o que ela tem que fazer. Então a gente abraça um monte de coisa. E eu lembro que eu comprei um livrinho antes de engravidar, eu comprei um livrinho, Os 10 Passos da Mãe. E aí eu falei, não vai dar para decorar, porque são só 10, né? Mas eu não lembro todos, não. Mas um eu lembro, era um livrinho de bolso, tipo uma carteirinha, assim, aprendendo leitura. E aí tava falando assim, cuidado com o excesso de obras sociais. Cuidado, porque você pode ser distraída com coisas boas, não com coisas ruins. Porque às vezes a gente fica pensando, se tiver qualquer convite que eu vou ver que é ruim, eu não vou. Mas o excesso de coisa boa tira a atenção dos seus filhos. E eu, infelizmente, mergulhei a cabeça. Houve um momento que eu fiquei desequilibrada, muito apaixonada com o ministério, cuidando de muita coisa. A senhora viu, foi testemunha, alertou muitas vezes, olha, cuidado, para com isso, tá demais, não tá bom, você tá dando muita atenção para o ministério. Então, era toda vez, olha, você tá demais, tá demais, tá demais, até que Deus criou uma estratégia, né? E ele trouxe a revelação exata. E para a glória de Deus, nós estamos vivendo um momento maravilhoso. Aqui nós estamos, né, fora do Brasil e vivendo esse momento que casou com a pandemia, a gente não tem família aqui, então deu uma trégua. A gente ia engatar a primeira para começar muitos trabalhos, com muitos projetos, e de repente o próprio Deus falou, não, agora não. Essa é a única coisa que eu tenho que fazer agora, é cuidar deles. E isso tem que ser feito com excelência, né? O mais velho está com 16, a segunda com 15, a terceira com 13 e o caçula com 10. Então, não há nada fora daqui que possa ser mais importante do que tudo que eu estou fazendo aqui, né? E é difícil ter essa consciência, né, mãe? É fácil distrair, né? Qualquer coisinha, às vezes um problema de alguém te distrai, uma situação, e às vezes você está triste por causa de coisas que você trouxe de fora, está afetando o seu lar. Então, essa é uma memória maravilhosa que eu tenho da senhora está sempre cantando. Isso era muito bom, né? Tava tudo bem, a mamãe está cantando. É até Uma hoje, benção. é Já, verdade. já chega da rua cantando. É, Isso é muito bom. Glória a Deus. Então, graças a mãe, sobre essa questão da família em si, dos processos, os projetos e tudo, o que você tem a dizer, então, para uma pessoa que está sobrecarregada, que pegou um monte de coisa para fazer? Como que você fala para ela ir soltando? Solta tudo de uma vez? Vai aos poucos você ir adaptando a sua rotina normal? Como que faz isso? Olha, eu acho assim, sabe? É, eu sempre pensei assim, ó, primeiro vem Deus na nossa vida, entendeu? Uhum. Depois a família, depois que vem a igreja. E isso aí Uhum. você ouviu de mim diversas vezes, né? 365 por ano? Mais ou menos. Eu cansei de falar isso. Eu sempre falava, Cris, primeiro Deus, depois a família, depois que vem a igreja. Então, eu dou prioridade para a família, você sabe disso, né? É a criação dos filhos, é o tratamento.
E a igreja vem depois, os trabalhos vêm depois. Por quê? Eu tenho experiência na minha família, né? Assim, que eu vejo assim que, coitado, meu pai, ele errou nessa questão, você sabe disso, seu avô era pastor e ele dedicou muito tempo dele à igreja e esqueceu dos filhos, né? E Uhum. aí, porque Deus vai cobrar de nós. Primeiro, missão começa na nossa casa. Missão começa com nossos filhos. Não adianta eu querer ganhar o mundo inteiro e perder meu filho, né? Uhum. Perder minha família. Então, eu sempre ficava assim naquela preocupação e fico até hoje. Eu acho que primeiro é a família. Então, nós temos que casou, Vigiar. né? Planejou ter os filhos. Então, aqui, como diz o ditado, eu não pedi para nascer, né? A gente, às vezes, a gente na nossa ignorância, na adolescência, a gente ouve isso, a gente às vezes já falou ou às vezes já pensou, né? Realmente, ninguém pediu para nascer. Mas desde a hora que nasce, nosso filho nasce, a gente tem que dar total apoio, né? É bíblico isso. Não é só Uhum. ali amamentar, dar o alimento, não. Nós temos que seguir nossos filhos em tudo, né? Uhum. Então, a gente tem que se doar, né, dos nossos filhos. E então eu penso assim, o planejamento ali, né? Planejou, tem um filho, então agora é cuidar do filho, instruir a criança o caminho que deve andar, né? Uhum. Geralmente quem não é evangélico, pelo menos conhece a palavra de Deus de alguma forma. Uhum. E já tem aquela coisa do amor, né? Aquele amor de Deus, aquela coisa que Deus coloca na gente, independente da gente ser evangélico, conhecer a palavra ou não, querer esse amor de Deus já vem assim, é coisa, né? Então, Uhum. eu acho que a pessoa já tem aquela coisa, né? Do amor de Deus dentro dele, aquela coisa de ser pai, ser mãe, né? Cuidado, né? Aquele zelo, né? Pela criança, aquela preocupação, que, né? Meu filho vai crescer, eu tenho que colocar meu filho numa escola boa, não vou tirar dessa escola porque ali o ensinamento não é bom, eu vou colocar a minha criança numa escola que tem ensinos bíblicos, que tem fundamento, né? É Uhum. base, né? Futuro. Então, assim, isso tudo é amor, isso tudo é planejar, né? Uhum. É esforçar para ensinar, para quando ele crescer, a gente não venha arrepender, né? De coisas que a Uhum. gente deve fazer, o que a gente poderia ter feito, ou que a gente fez até em excesso, né? Que prejudicou, né? Então, assim, meu pensamento é esse. E é interessante que existe até um número, né, de semanas que geralmente. Olha só, a Alessandra falou que ela e a tia Rosa estão assistindo a gente. Que legal, gente. Minha prima, minha tia, beijo para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas existe Beijo um para você. número que está contado, né? São 936 semanas que nós ficamos com os nossos filhos. Então, o tempo está contado, desde o dia que eles nascem até quando vão para a faculdade, que é o caso aqui, né? Nos Estados Unidos, eles vão mesmo. É um vão que vai e vai e não volta, porque a partir dali, você pode até manter o quarto do filho, mas ele dali ele tem um emprego, ele tem uma situação, ele tem responsabilidades agora pessoais. Então, nessas 936 semanas, você precisa fazer um planejamento, fazer revisões de rota, revisão de planejamento, tem que estar sempre alinhado, o que está dando certo, o que não está dando certo, rever, refazer e apostar, né? Contar com Deus, porque é necessário entender, gente, uma coisa que me chama muita atenção é a questão de Abraão, porque Abraão, ele não fez muitos milagres, né? Ele não fez, na verdade, o que Abraão viveu ali? Ele não ressuscitou, voltou? Voltou. Então, Abraão, ele não ressuscitou ninguém, não curou ninguém, né? Ele não tirou multidão de um lugar, de um país, ele não mudou de país com uma nação inteira, como Moisés. Ele não fez um monte de coisa que os outros fizeram, mas ele foi intitulado pelo próprio Deus como o pai da fé. O que ele fez, afinal?
ele viveu em família. Mas como assim? Ele confiou em Deus para tudo em relação à sua família. O lugar para morar, como viver, os relacionamentos, tudo ele dependia de Deus. Até a hora de cortar relacionamentos, de falar, opa, daqui para frente eu não vou com você, eu vou seguir, né? Então, todo o contexto de Abraão. E a Bíblia diz que se nós olharmos para ele, né, nós seremos benditos, serão benditas todas as famílias da terra, baseado nisso, nesse exemplo. Então, não tem como. Né? Quantas vezes eu quebrei a cara com esses meus métodos, tentando colocar os meus métodos, né? Aprendi, li, né? Busquei informações. Claro que nunca é demais estudar. Se você vai mexer no celular, você lê um manual, você vai mexer numa coisa, você vai ter que ler. Então, imagina cuidar de filhos. É importante ler e ler muito, inclusive as atualizações, pesquisas e tudo. Mas, sabe quando dá errado os seus planos? Dão errado. Muitas vezes eu planejei muitas coisas, eu tentei muitos métodos que deram errado. Mas o Senhor, quando ele está presente, o negócio dá certo. E muitas vezes eu era chamada, né, pelas crianças, e mãe, fulano fez isso! Aí eu saía de onde eu estava até chegar lá, eu ia orando, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, Senhor, põe a palavra na minha boca, Senhor. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como que eu vou corrigir. Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. E eu já até falei em lives aqui que os meus projetos, né, os meus métodos era não gritar também. Então, eu queria não gritar. Então, a semana que eu terminava sem gritar, gente, era o dia da vitória. Então, eu comemorava, era muito gostoso, porque toda quinta tinha um dia divertido, o lanche divertido. Então, a gente fazia aquele momento ali com as crianças. Eu ficava assim, nossa, deixa eu fazer assim meu cálculo. Eu gritei? Não gritei? Não gritei! Aleluia, não gritei. Mas o dia que eu perdia... Travou? Voltou? O dia que eu gritava, era uma tristeza, eu chorava, eu ficava muito triste e depois eu senti o Senhor me trazendo consolo, né? E o Senhor me lembrando da minha humanidade, lembrando que Ele estava lá, que Ele não me rejeitava por isso. E é tão interessante que eu acho que a gente pode terminar com isso, essa questão da longanimidade, né? É interessante que longanimidade significa quem tem ânimo longo. E muitas vezes a gente começa projetos e a gente para os projetos, aborta as coisas. E eu quero convidar você que está assistindo a gente para entender o seguinte: se você tem um ideal, se você fez um planejamento, se você fez uma rota, eu quero te convidar a permanecer, a manter o ânimo, manter a ideia. Se você se distrair, como eu distraí, né, volta rápido, porque você precisa ter um bom ânimo para ir até o fim e poder no último dia entregar ao Senhor e falar: Senhor, aqueles, né, assim como Jesus falou, né, todos que o Senhor me deste, nenhum eu perdi, a não ser o filho da perdição, que era Judas. O resto estava tudo íntegro, estava tudo beleza, ele cuidou direitinho. Né? E a gente tem que fazer isso. E a outra palavra é mansidão, que a mansidão, a pessoa que é manso, ele é muito mais forte, né? O manso parece que ele é retardado de lerdo, né? Todo para trás, antiquado. Mas o manso, ele vê o motivo que todo mundo está tendo para ficar nervoso e ele escolhe não ficar nervoso. Então, quem é mais forte? O que já ficou nervoso, já gritou, já fez tudo, ou o que viu a situação e teve a força de escolher pensar antes de falar. Escolher sair de perto para não gritar. Escolher ir no banheiro na hora estratégica para não falar besteira. Então, o manso não é bobo. O manso é muito forte. E nós podemos ir até Jesus e aprender com Jesus a ser manso e humilde, né, de coração. Então, é uma palavra assim maravilhosa, mãe. É muito bom falar com a senhora, é muito bom conviver com a senhora, né? É muito bom, eu sinto muita saudade. Eu também, Saudade Cris. demais. Nossa, Deus. Não É chorar muito não, bom. Cris. Eu chorei, Pois é. Mas vamos é, apresentar as famílias, né, que estão conosco, as pessoas aqui que estão conosco, que estão assistindo a live. Vamos orar?
Vamos orar para que essas pessoas se libertem, fiquem livres do peso de ter feito um planejamento e ter dado errado, ou de não ter planejado. Eu posso falar uma coisinha sobre essa questão de ser mãe de quatro? Que Ah, quando a Josi, né, saiu do Brasil, eu fiquei assim, sempre senti que a gente era, assim, muita gente, né? A Ruana, ai, que delícia ver vocês, ai, Ruana, saudades. Eu sei que, assim, eu sempre sentia que a gente era muita gente. Na verdade, eu nunca achei que a gente era muita, não. Eu achava que a gente era muito bom ter quatro, eu achava sempre ótimo, porque era sempre 2-2, tá empatado, um quer fazer um treino, outro quer outro, mas a gente, né, sempre mudava duas em duas e dava certo. Mas quando a Josi foi embora, eu falei, nossa, só tem eu, a Tati e a Naninha? Só a gente. E eu fiquei tão xoxa, sabe? Quando a gente encontrava, eu falava, nossa, só um tiquinho, é tão pouco. Ai, bem que o papai podia ter conseguido ter o tal dos 6, né? Porque ia ter mais. E hoje eu vejo, assim, muitas vezes momentos de silêncio aqui em casa, que já estão, né, maiores, estão mais adolescentes. Então, hora que dá aquele silêncio que eu fico, ai meu Deus, só nós mesmo. E eu já vejo a gente como um pouquinho. Então, às vezes, isso é para falar que o tempo ele passa. E às vezes tem alguma mãezinha aqui que está naquele momento do ninho bagunçado, né? Que você não consegue fazer uma ligação, que você não consegue assistir televisão, você não consegue fazer nada. Tem um gritando, testando, né, as cordas vocais. Tem o outro que está com velotrol, motinha elétrica. Tem o outro que está batendo as panelas na cozinha. E eu quero te falar que vai passar, né? Parece que não, mas vai passar. e E passa a rápido. muito, né, mãe? Muito rápido. Eu só a saudade. Sua primogênita tá aí com a senhora hoje. A senhora tá vivendo um momento maravilhoso, né? Eu brinquei, né? Foi o Dia das Mães domingo. Eu falei, nossa, primeira vez, 14 anos, depois de 14 anos, foi o primeiro Dia das Mães que nós passamos juntas, né? Que lindo. E foi muito bom. Tô paparicando ela muito. Acho que eu tô até estragando ela. Gente, para quem não sabe, a minha irmã, a Josi, a mais velha, ela mora no México já há 12 anos, né, mãe? Não, É a como idade é que do é? Dani, né? Um pouco antes do Dani. A Sofia É tinha 1 ano e pouquinho quando eles foram, a Sofia tem 14, então 13, 13. 13 anos. Isso, e ela, né, por motivos que só Deus sabe, Josi foi passar férias no Brasil, um período curto de férias, e acabou que Deus abençoou que está se estendendo, porque ela está gravidinha, está grávida da Débora, que é a quarto filho dela também, então a mamãe tá aí empatando aí, né, mãe? Três mães de quatro na família, que nós seremos. E ela está vivendo esse momento gostoso aí de mãe e filha. E nas outras gravidezes ela não teve esse privilégio de estar tão pertinho da mamãe e agora ela está aí recebendo esse presente, né? Então, Verdade. glória a Deus. Mãe, vamos orar então? Já está quase encerrando o nosso tempo. Vamos orar? A senhora quer orar? Vamos orar. Amém. Senhor, neste momento te damos graças, nós te agradecemos por este momento de estarmos aqui, né, participando deste programa, dessa live. Te agradecemos porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre nas nossas Aleluia. vidas. Te agradecemos, Senhor, pelo seu amor, te agradecemos também pelo seu perdão. Aleluia. Te agradecemos por tanta bênção, por tanta maravilha, por tudo que o Senhor tem nos feito, pelas nossas famílias, né? Para nossos filhos, nossos netos, pela vida das pessoas que estão conosco nesse momento, pela vida Amém, dos filhos Jesus. deles, de cada um, de cada família. E, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia Aleluia. dura para sempre nas nossas vidas, que a sua misericórdia Aleluia. se renova cada manhã nas nossas vidas. Te damos Aleluia. graças. Somente o Senhor para fazer isso por nós. Somente o Senhor que nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje falando, né? A respeito das maravilhas que o Senhor fez nas nossas vidas. Aleluia. Não que nós merecemos, mas
pela sua misericórdia, porque o Senhor é bom. E te damos Aleluia. graças. Em nome do Aleluia. teu filho Jesus. Amém. Amém, amém. Mãe, muito obrigada por aceitar esse convite e é um privilégio sempre estar com a senhora. Amo muito. Ah, meu filho, Ai, o privilégio é deixa meu. eu ver se dá para Muito fazer um obrigada a print todos aqui. que Amém. Picou a minha cocei a voz? orelha na hora. Ah, Não, mas deu certo o print, deu certo. Ai, mãe, muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Gente, Deus abençoe vocês. Terça-feira Sara, que vem. É verdade, tá picando. Mas terça-feira que vem nós vamos ter uma live super especial aqui. A gente vai estar exatamente no dia 18, que é o Dia Nacional de Proteção à Criança e Adolescente. E nós vamos ter uma participação muito íntegra dentro desse assunto. E nós vamos estar também no dia 20 fazendo uma sala virtual. A gente já vai disponibilizar o aplicativo, a forma para você entrar nessa sala. Hoje nós vamos ter 2 horas de intercessão, de oração por crianças e adolescentes. Vai ser um tempo maravilhoso, comandado pela missionária Elisângela Ramos. Vai ser uma bênção. E em breve estaremos juntas lá nessa sala. Deus abençoe. Tchau, mãe. Tchau, tchau. gente. Até Beijo, tchau, todo terça-feira que vem. Beijo. Deus quiser. Amém. Beijo. Amém. Beijo. Tchau. Tchau.